Hoje recebemos, né, a defensora pública, a doutora Mariana Lima, que veio para conversar, né, sobre os serviços da Defensoria Pública, né, sobre a sua atuação aqui dentro do Morro do Papagaio, né, doutora? E também sobre o projeto Cria de Favela. Seja muito bem-vinda. Doutora, então, conta um pouco aqui sobre a sua trajetória aqui pra gente. Obrigada, boa noite a todas as pessoas que vão ouvir a gente aqui no Conecta Mais Papagaio. É uma honra muito grande, eu fico muito feliz de estrear, né, esse projeto tão bacana e já somando, né, para a gente poder falar sobre o projeto da Defensoria, que é o CRIA. Eu tenho 15 anos de Defensoria Pública, mais um ano de Defensoria Pública no Espírito Santo, então no total são 16 mais 15 aqui na Defensoria de Minas, e eu sou mineira, então estou aposentadíssima aqui, feliz e contente na Defensoria de Minas, e já atuei em várias áreas, já atuei no criminal, já atuei para pessoas que vão ser interditadas, né, na curadoria especial, já atendi no criminal na parte de recursos, na parte de juizado especial, já atendi na área civil, então um pouquinho de tudo ali na defensoria a gente acaba ganhando um pouco de casca, né, de experiência. Isso mesmo. Doutora, a gente vê que as pessoas confundem muito, né, assim, os serviços que a defensoria ela presta, né? Então a gente queria saber, assim, qual que é o papel da defensoria, o porquê que a defensoria ela é tão importante para a população? As pessoas confundem defensoria pública com Ministério Público, com advogado de graça, e isso é porque a gente é teoricamente uma instituição mais jovem. Se a gente for pensar que a gente foi constituída ali em 88, né, com a Constituição e tudo, e antes disso já existia magistratura, né, que são juízes, já existia Ministério Público, até que a gente foi se construindo e se consolidando, realmente a população fica mesmo um pouco sem saber, né, o que significa. Nem tudo que é de graça é defensoria pública, né, e nem tudo que é defensoria pública, bom, a defensoria é sempre de graça, né, mas nem tudo que é defensoria pública necessariamente vai passar pelo critério de comprovar a renda, né, então se a gente pensar numa mulher em situação de violência, né, uma violência de gênero, o nosso critério é aberto para todo mundo, todas as mulheres, né? Se a gente for pensar na área civil, aí a gente vai passar mais pelo critério financeiro. Se a gente for pensar na área criminal, também são todas as pessoas que a gente precisa fazer a defesa no criminal, independente da renda. Então, a gente tem essa variação. A defensoria também trabalha de forma individual e coletiva. Até para a gente conseguir aqui dar uma entrada, né, no porquê que a gente tem esse projeto. Na área individual, então, uma pessoa quer ajuizar uma ação, quer processar a outra, ou quer resolver aquilo pela via de uma mediação, de uma conciliação, a gente faz. Quando a gente percebe que tem uma demanda que é coletiva, que vai atingir várias pessoas ao mesmo tempo, a gente também pode entrar com uma ação civil pública. A gente tem alguns trabalhos, né, de discussão, de formação de jurisprudência, né, do que os tribunais vão decidir em relação àquilo ali. Então, a gente tem defensores públicos em Brasília também, para fazer esse trabalho de sustentação oral, de conversar com os ministros do STF, para falar, olha, esse tema aqui é muito importante para a população em geral. Então, a gente atua individual e coletivo, dentro de um processo judicial e também fora do processo judicial. Então, a gente pode, às vezes, fazer uma mediação, fazer uma negociação, que é um termo de ajustamento de conduta direto com o Estado ou com o município, antes de iniciar uma ação coletiva. Fazer o extrajudicial a gente gosta muito, porque vai mais rápido do que aguardar aquele tempo de processo na justiça, né? Doutora, eu vi que você falou aí muito, né, da defensoria, mas a defensoria também, ela tem várias áreas, né, de atuação dela, né? Tem direito de família, tem pensão alimentícia, né? Tem violência doméstica, conforme você falou, tem criminal. Várias pessoas aí ficam em dúvida, né, sobre como que faz, né, para poder conseguir um atendimento na defensoria, né? O que elas precisam, em qual momento que elas precisam procurar a defensoria para que elas sejam atendidas. Eu vi que você falou que tem um critério, né, de renda aí, que tem um teto mesmo, mas normalmente, se eu preciso da defensoria, como que eu faço para poder acionar ela?
Bom, a primeira coisa é lembrar sempre que é de graça, né? Então, a Defensoria Pública tem as portas abertas para toda pessoa que precisa desse acesso à justiça, né? Então, a gente é o modelo público de acesso à justiça. A pessoa pode... Nossa porta de entrada, por assim dizer, principal, é na Guajajaras 1707, em frente ao Clube do Cruzeiro. Ali a gente recebe as pessoas, faz a triagem para entender, ela vai explicar qual que é o problema dela e a gente vai fazer, apresentar a lista de documentos e quando os documentos estiverem prontos, aí a gente marca com o defensor e faz a defesa. Pode ser que a pessoa receba uma intimação, receba uma carta da justiça para que ela apresente a defesa dela. Aí ela tem que prestar muita atenção no prazo. Porque o processo na justiça tem um prazo específico. Aí ela tem que imediatamente procurar a Defensoria Pública para a gente poder encaminhar a questão dela para o defensor que vai fazer a defesa dela. Sim, eu entendi, doutora, que, né, além da questão, né, a defensoria ela é de graça, né, mas ela tem alguns critérios de renda também, né, dependendo, e aí por isso as pessoas também elas, né, podem dirigir-se à defensoria para elas também poderem ser informadas. Além de ir na defensoria, tem outros canais que elas conseguem ter essas informações, obter essas informações? Tem, a gente tem o atendimento online também, né? Foi até uma das coisas que a gente conseguiu reduzir antigamente, bem antigamente, e hoje eu sou muito feliz de poder falar isso, porque eu vi a diferença, né? Antigamente as pessoas chegavam lá na porta da Defensoria Pública muito cedo. E aquilo era um incômodo muito grande para a gente que é defensor público, né? A gente vê o nosso assistido, o nosso cidadão ali esperando naquela fila. A gente tem hoje em dia o atendimento também online. Então a pessoa entra no site da Defensoria e tem lá o atendimento @defensoria, tem o criminal, o atendimento do criminal. E ali ela pode apresentar toda a documentação que ela precisa e dar a entrada, inclusive online, né? E depois que a documentação estiver completa, aí marca com o defensor público. Então facilitou muito, né, doutora? Facilitou, mas assim, eu queria deixar uma coisa bem atenta em relação ao atendimento online. A gente trabalha o dia inteiro, aí chega no... Eu sou a pessoa que mais faz isso. 10 horas da noite eu estou trabalhando, 11 horas da noite eu estou terminando de resolver algumas coisas. Mas o atendimento online, ele é dentro do horário de expediente. Então, quando a pessoa manda sábado, domingo, feriado ou fora do horário do expediente, não se considera aquilo ali. Tem que mandar no online dentro do horário do expediente, que é o horário que o servidor vai conseguir fazer aquele atendimento, ler aquilo ali e te dar um retorno. Porque senão a gente tem uma pessoa para atender, pensa que é online, mas tem alguém para receber e ler aquela demanda, né? E se a gente não fizesse assim, se a pessoa mandasse 24 horas por dia, a gente não teria como absorver aquela demanda. Então, sempre que for online, lembrar que é dentro do horário de expediente, o horário de um trabalho normal, então, até 5 horas da tarde. Então, é bom sempre frisar que as pessoas elas têm que estar atentas referente à questão do horário, né? E nos dias úteis também, né, doutora? Porque é como se fosse lá. Ao invés de você ir lá, você vai pelo online. Mas aí também tem essa questão do horário, né? Sim. Doutora, a gente tem uma parceria com a Defensoria desde 2019, né? E aí a gente viu, né, que desse tempo para cá a Defensoria ela foi muito, né, assim, aproximando da gente, a gente dela, né, com os serviços e a população aqui também do Morro do Papagaio, né? Eu queria saber de você qual que é a importância que você vê da Defensoria Pública ela estar presente dentro dos territórios, né, dentro da comunidade. Assim, tem muita gente que fala, mas já tem a sede lá, qualquer um pode ir lá, por que não vai lá, né? Que privilégio é esse? Mas não é bem um privilégio, né? Na verdade, quanto mais a gente estiver presente, mais presença a gente tiver num território, melhora as condições do nosso trabalho enquanto defensor público, porque a gente vai entender a realidade da comunidade como um todo e isso possibilita que a gente atue de forma coletiva, né? E também pode facilitar isso que acontece de vez em quando, né? Da pessoa ter uma dúvida e a gente está ali, já facilita para a pessoa, né? Você e outras lideranças também sempre entram em contato com a gente para esclarecer sobre o documento, a gente pode organizar também um atendimento como a gente já fez aqui. A gente pode colher as demandas para saber o que é principal aqui. A gente tem uma colega que é a doutora Paula Regina, ela já veio aqui para fazer conciliação e mediação
E essas conciliações, essas mediações que a Defensoria Pública faz, elas valem como se fosse uma sentença do juiz. Então pensa quanto tempo você ganha, né, quando a gente vem aqui e faz a mediação e a conciliação. Então esse processo de aprendizado da Defensoria Pública é pela via de presença no território mesmo, né? Muitas vezes a gente acha que sabe o que as pessoas querem, qual que é a demanda, mas quando a gente ouve e a gente atende, e isso eu posso dizer com 15 anos de defensoria, sempre ouça primeiro e depois você vê o que você vai fazer com base naquilo. Porque a gente nunca pode imaginar ou pressupor qual que é a demanda da pessoa, né? Então, essa presença no território facilita para a gente para levar um serviço mais de qualidade, entender aquela realidade, né? Aqui no Carrapatos, por exemplo, a doutora Cleide já andou ali tudo, conhece aquilo, ela faz a defesa em relação àquilo ali e ela também vai lá no território para entender o que é aquilo, porque quando chega numa audiência, por exemplo, e é uma questão grande de território, ela sabe do que está falando, né? Então é muito importante a nossa presença aqui. A doutora Cleide, ela estava aqui na semana passada numa reunião justamente com o pessoal lá do Carrapato. Então, a gente vê que depois que a Defensoria veio para cá, a doutora Cineia começou a ter essa atuação mais próxima da gente, a gente percebeu o quanto que as pessoas também conseguiam enxergar, né, assim, a Defensoria como uma ponte mesmo do acesso à justiça, né? Porque às vezes as pessoas também não conseguem distinguir, né, o que cada instituição faz. Então, assim, a presença da Defensoria aqui dentro do território, né, ela busca ampliar o acesso, né, a orientação jurídica e os direitos da população, né, mais vulnerável. Então aqui no Morro mesmo já recebeu várias iniciativas aqui, eu mesmo já participei, né, casamento comunitário, direito de ter pai, já teve aqui conciliação, né, inclusive já teve aqui na própria sede do CDC, tudo em parceria. Agora a gente também hoje veio para poder falar de um projeto muito bacana, né, que é o projeto que é o Cria de Favela, que você traz, né, parece que ele vai iniciar aqui no Morro do Papagaio, e aí a gente queria saber um pouco mais do Cria de Favela, como que ele surgiu, o porquê que, né, assim, ele vai iniciar aqui dentro do Morro do Papagaio. Bom, então vamos lá falar do que eu mais gosto, gente. O Cria de Favela é um projeto nosso da Defensoria. Eu sou uma idealizadora do projeto. Quando eu fui fazer o mestrado, que eu fui pensando essa questão dos direitos humanos e da questão da representatividade, eu comecei a perceber que não só a questão da presença no território, mas para a gente discutir políticas públicas, para a gente discutir e construir uma ação civil pública, uma tutela coletiva, é muito importante a gente ter essa proximidade e a gente entender as demandas da população. E aí a ideia principal do CRIA são os CRIA de favela criando política pública. Então, assim, eu já comecei conversando com uma liderança, com outra liderança, com a outra liderança, mas não é só em relação às lideranças, né? Inclusive, lideranças atuais, lideranças mais antigas, toda a população está sendo convocada e convidada para quem puder e quiser participar com a gente. Qual que é a ideia do CRIA? A gente vai fazer uns atendimentos, claro, né? Vai ouvindo também os atendimentos individuais, entendendo a realidade de quem mora aqui, mas o CRIA tem o objetivo de ter uma decisão de todo mundo aqui, para falar qual é a principal política pública que o Morro do Papagaio quer que a Defensoria Pública vá discutir no âmbito do Executivo, do Legislativo, enfim. E aí a gente vai discutir isso no extrajudicial, tentar fazer uma negociação. Se não der, aí a gente ajuiza uma ação civil pública. Mas uma ação civil pública para forçar esse processo estrutural, que a gente chama no direito, né, de fazer com que os estados, o município, vejam a favela de uma outra forma para além do processo eleitoral, por assim dizer, né? Porque a gente ouve muito que tem uma presença de determinadas autoridades durante o processo eleitoral e depois some todo mundo, né? Passa o período eleitoral, some todo mundo e as políticas públicas são esquecidas. Então, quando a gente vai falar sobre política pública aqui dentro, vai ouvir o que vocês têm para dizer, a gente vai começar a discutir a política pública dentro da perspectiva de quem está aqui, né? Então, é para amplificar as vozes de quem está aqui no Morro.
O que eu entendi que isso vai ser uma construção coletiva, né, doutora? Coletiva. Assim, né, pelo que eu estou vendo, você está chamando aí várias lideranças, várias pessoas. Eu também estou entendendo que mesmo quem não é liderança pode participar, pode deve participar. Para poder contribuir aí com o CRIA de Favela, né? Então eu entendo que o CRIA de Favela, ele vai beneficiar aí praticamente toda a comunidade, né? Assim, com exceção de políticas públicas, com discussão delas, né? Com sugestões, mas é um movimento coletivo mesmo, né? Que assim, tá fortalecendo, eu tô vendo aí que você tá movimentando, tô chamando a galera, e que é importante a galera participar, né? Desse movimento que você tá fazendo aí para fortalecer o CRIA. O objetivo é exatamente esse, né? Por isso que eu disse quem é liderança nova, quem é liderança antiga, porque não tem hierarquia entre pessoas, né? Eu acho que esse é o nosso grande segredo de pensar uma política pública. A gente chama a liderança porque a liderança chama a população, mas a população também é muito importante para participar. Então, por exemplo, dia 17 agora, o Júlio Fessor já falou sobre uma reunião. Tá todo mundo convidado. Vamos lá e vamos conversar sobre política pública lá também, né? Então, assim, sinta-se convidado, com quem eu já conversei, com quem eu não conversei ainda, todo mundo está convidado para participar e para dar opinião. A opinião de todas as pessoas é importante. Quanto mais a gente entender do Morro do Papagaio como um todo, melhor vai ser essa decisão final sobre qual vai ser a política pública, né? Então, é muito importante a gente lembrar, nesse processo de construção coletiva, que ele mexe um pouco com a gente também, ele gera um certo incômodo, porque assim, às vezes eu tenho uma ideia muito, muito forte daquilo que eu acredito que seja bom para o morro enquanto moradora, mas pode ser que a Elaine tenha outra ideia, e também é uma ideia muito boa, e pode ser que outra pessoa tenha outra ideia, que também é uma ideia muito boa sobre a política pública. Então, ouvindo todo mundo e todo mundo sabendo que vai ser um consenso, né, que vai todo mundo participar e discutir, e principalmente que todas as pessoas são importantes e que não tem hierarquia entre as pessoas, eu acho que é essa a principal ideia do CRIA, né? Então, com quem eu já conversei ou com quem eu não conversei ainda, estão super convidados. Eu acho que vai muito pelaquela prerrogativa, né? Que o coletivo sempre prevalece o individual, né, doutora? Uhum. Eu sei que você é idealizadora do CRIA, né? E que, assim, com a sua vivência, com as escutas, né? Que você também teve e tem dentro dos territórios periféricos aí, vulnerabilizados. Mas eu sei que a Defensoria também, ela entra em parceria aí com você. E aí, eu queria saber... o que a Defensoria ela espera alcançar, né, assim, com a atuação do projeto CRIA de Favela aqui dentro do Morro do Papagaio? Bom, aí eu vou falar também um pouco do meu sonho, né? Eu quero que a gente consiga sair daqui com mais engajamento, né? Para que porque aqui é o projeto piloto, né? Então, a gente escolheu aqui o Morro como projeto piloto porque todas as vezes que a gente vem aqui para o Morro, a gente é muito bem recebida, assim, a gente consegue fazer muito trabalho aqui. Aqui as pessoas são, não estou dizendo que as outras pessoas não sejam, mas aqui no Morro as pessoas sempre foram muito receptivas para o nosso trabalho. Então é um local bom para a gente fazer uma parceria, um projeto piloto, né? Então, assim, e quando eu comecei a vir aqui, eu me encantei também pelo papagaio e pelo que vocês defendem, né? Então, a nossa ideia é que seja por esse caminho, que a gente consiga, no final das contas, que quando a gente for, né, quando a política pública for decidida e depois a gente, né, seguir o outro caminho, seja extrajudicial, seja como ação civil pública, que a gente consiga deixar aqui também essa sementinha de discussão de política pública e de engajamento, tanto para discutir financiamento, né, de pegar projetos. Vocês já perceberam, de vez em quando eu mando para você, mando para um, mando para o outro, mando para o Júlio também, alguns editais que estão abertos, que é justamente para a pessoa começar a voltar esse olhar de engajamento para a política pública e tentar cooptar também alguns projetos, não só pela via da Defensoria Pública, mas também em outros editais que estão abertos. Tem hora que é a ONU, tem a hora que é ONG, tem vários editais abertos e a gente ainda não está mobilizado para isso, né? Então, se a gente puder plantar essa sementinha da política pública, desenvolver e discutir uma política pública que demora, né? E deixar esse legado aqui e aprender muito com vocês, eu acho que a gente já está
com missão cumprida. Não, eu vejo que você sempre fortalece o nosso rolê mesmo, né? Sempre manda, sempre tentando engajar a gente, né? E falando, né, dessa participação, né, desses editais e tudo, né? E aí, uma coisa também, assim, que eu fico me perguntando, né, depois que eu ouvi de você, o CRIA, eu vejo, assim, que você fala muito da atuação de uma política pública, mas eu entendo que a participação das pessoas, elas vão vir com várias outras opções de políticas públicas. E eu queria saber se isso também é bem-vindo, né? Não quer dizer que é só uma política pública que vai ser defendida, né? Mas podem ter sugestões de várias políticas e que esse coletivo que está se formando para fortalecer, né, e trazer aí, né, mais empoderamento, trazer mais cobranças, né, e trazer mudanças também, né, não só aqui dentro do território do Morro do Papagaio, porque eu acredito que o CRIA ele vai voar. Eu acho que é importante também as pessoas terem ciência que elas podem trazer, né, sugestões de outras políticas que elas acham que é necessário aqui dentro do território do Morro do Papagaio. Porque assim, na primeira conversa que a gente tiver, né, que as pessoas estiverem mais presentes para a gente poder discutir a política pública, a gente vai começar por 5 sugestões, né? Então não é assim, o primeiro dia a gente já bateu o martelo. A gente vai receber 5. Chegamos a 5, a gente volta para a Defensoria Pública, eu volto e vou conversar com os meus colegas especialistas, né? Porque eu não sou especialista em todas as áreas. A gente tem os colegas que estão atuando naquilo no dia a dia. Eles são muito mais especialistas e experts naquele assunto do que eu, né? Então eu vou lá sentar com o meu colega e vou falar, olha, tem isso aqui de proposta. E aí eles vão fazer um filtro jurídico das possibilidades. Por exemplo, neste momento existe um terreno mais fértil para a gente discutir justiça climática, questões ambientais. Tem muito edital em aberto, tem uma facilitação para a gente poder discutir isso perante os tribunais superiores. Então, já pensando, se a gente tiver que entrar com um processo, ajuizar uma ação na fase recursal, se a gente tem mais chance de conseguir, né? Porque quando a gente vai entrar com um processo na justiça, a gente tira da mão da Defensoria Pública e passa para o judiciário. A gente não tem garantia do que vai ser decidido naquilo ali. A gente tem a garantia que a gente vai tentar até o fim. Então, a gente já começa a imaginar o cenário para ver lá na frente, na fase dos recursos, o que a gente consegue, o que tem mais chance, o que não tem, que é o que a gente chama de jurisprudência, né? O que os tribunais estão discutindo sobre isso. Aí a gente volta e fala, olha, desses 5... essas 3 aqui são mais viáveis, né? E aí, dessas 3, a gente chega até uma. Então, quanto mais ideias a gente tiver para a gente conseguir discutir, melhor para a gente chegar até o final. E existe um processo de construção coletiva mesmo, né? Que vai passar pelo filtro das possibilidades jurídicas e pela oitiva de quem está aqui. Sim. Doutora, eu fiquei assim, super na dúvida, né? Porque além dessa sugestão, né? Dessas sugestões dessas políticas públicas, né? Que a gente tem várias, né? No dia a dia, né? Já na defensoria, você já encontra aí alguns desafios com as desinformações relacionadas ao seu próprio trabalho, né? Lá na defensoria. Chega lá milhões de pessoas que querem algum atendimento, mas que ouviu que era de um jeito e não era, e que é uma coisa assim muito séria, porque isso impacta no direito. No CRIA aqui também você vai lidar com políticas públicas, né? Assim, pelo menos é a produção de uma inserção de políticas públicas. E eu acredito também que vai ter várias desinformações. Eu queria saber como que você vai lidar com isso. Bom, primeiro paciência, né? Paciência, porque eu falei que quando eu estava explicando isso lá na defensoria para ser aprovado o projeto, eu falei, a parte mais complexa que eu entendo é a união e fortalecimento, né? Porque às vezes a gente não concorda com alguma coisa ou a gente tem uma divergência, uma briga, enfim, algo que aconteceu no passado. Isso acontece em qualquer local de trabalho e aqui não vai ser diferente, né? Então, às vezes é um colega que 1900 e cafunga fez alguma coisa comigo e eu tenho mais dificuldade de trabalhar com ele, imagina, aí a pessoa vai cair logo naquela política pública ali, eu vou precisar contar com ele. A mesma coisa vai acontecer aqui quando a gente for se unir enquanto liderança, enquanto população, né? Vai ter essa divergência. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que lidar.
é a gente aceitar que essa discussão não é sobre nós. É conosco, mas não é sobre nós. Então, a gente sempre ter esse olhar coletivo para a gente conseguir ultrapassar isso. A segunda coisa que a gente precisa pensar, quando a gente fala de política pública, é o tempo. Aí a gente vai ter que trabalhar essa questão das frustrações de expectativas, porque muita gente entende e acha que a gente chegando aqui e falando, olha, a gente vai ouvir, a gente vai correr atrás, que o resultado de uma política pública vai sair rápido. E não é por aí que a política pública caminha, né? Se a gente conseguir, por um processo de negociação extrajudicial, uma abertura maior, seja do Estado, do município, de uma secretaria, para a implementação daquela política pública, a gente ganha anos, ó. Mas e se eles não quiserem, né? Aí a gente vai ter que entrar na justiça. Se a gente entra na justiça com uma ação civil pública, com uma tutela coletiva, que a gente chama, para uma política pública, vai ter que passar por todo aquele processo de chegar até a sentença, produzir as provas, vai ter recurso de apelação, Tribunal de Justiça, pode ser que chegue ao Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, pode ser que chegue até o Supremo Tribunal Federal à discussão, que é o STF, mas quando sair a discussão, vai sair a decisão, se a gente conseguiu, né, o sucesso do Poder Judiciário, né, de entender a importância e conceder a determinação para implementar aquela política pública, aí a gente entra na fase de execução da política pública, que é uma segunda fase do processo judicial, que é justamente para pegar as metas e o planejamento para a execução daquilo. Então, quando a gente fala política pública, não é só a ideia de que é para todo mundo, mas também tem essa necessidade de aprender o processo de construção de uma política pública. Por isso que a gente tem essa grande diferença. A pessoa vem aqui, faz uma promessa de campanha política, quando ela vai, começa a trabalhar, ela esquece aquilo ali, outras demandas engolem aquilo ali, e no final das contas a gente acaba sendo esquecido, né? E a gente sabe que tem uma disputa muito grande em política pública, e aqui a gente está puxando no projeto piloto para o morto para pagar. Então vamos que vamos, com paciência, que demora muito, mas a gente quer construir. Eu vejo, doutora, que, né, nas políticas públicas aí a gente tem muita desinformação, né? Mas o que eu percebo é que, se tratando do projeto Cria de Favela, né, a gente pode estar tirando todas essas dúvidas, né, de qualquer desinformação, né, com certeza. E em relação à defensoria, a gente aconselha sempre a procurar os canais oficiais, né, principalmente porque essas desinformações, elas impactam nos direitos das pessoas, né? Então, assim, procurar sempre esses canais oficiais, né, para que fique claro e que essas desinformações não impactem tanto, né? Assim, o meu desejo, doutora, é que o Cria de Favela seja um sucesso, né? Assim, desde quando você trouxe o CRIA, desde quando você ouviu nossas escutas, né, e trouxe ele, você sabe que a gente abraçou, né, a gente está aí, né, se precisar da gente, a gente pode, né, pode contar com a gente. Já vi que você já fez uma convocatória aí para o dia 17, né, nessa reunião de rede. Então tá aberta aí, pelo que eu estou entendendo, para qualquer pessoa que quiser participar. Para todo mundo. E aí, assim, e eu gostaria, assim, de agradecer imensamente, né, porque você foi nossa primeira convidada, né, a ser entrevistada aqui pela Estação Conecta Mais Papagaio, né, por compartilhar essas informações tão importantes aqui para a nossa comunidade, né, e, assim, muito obrigada mesmo, e a casa é sua, né, assim, volte sempre, né, e a gente está aí para o que deve ir. Olha, eu agradeço muito pelo convite, estou honradíssima de ter iniciado, né? Quando a gente veio aqui da outra vez para atendimento, aqui estava diferente, está muito bacana esse espaço aqui, está muito legal. Agradeço por a gente poder falar sobre o CRIA aqui, né? E chamar todo mundo, para todo mundo entender que é para a liderança, é para a população em geral, é para todas as pessoas, né? A gente defende na infância, a gente defende na adolescência, a gente defende pessoas adultas, pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres, a gente trabalha com letramento racial. Eu estava semana passada, a gente fez um maio laranja, então eu fui para uma escola aqui no Morro, a gente falou sobre violência sexual, né, de crianças e adolescentes, escola estadual Dona Augusta. Então, assim, se tiver mais
Mas algum projeto a gente vai somando, né? Porque quanto mais a gente viver junto e conviver aqui, melhor eu acho que vai sair essa decisão final, né? Com certeza, doutora, e a gente agradece mais uma vez. Muitíssimo obrigada também. Tem que regravar, não. Eu acho que tem que soltar, porque tem que ser